Você já se deu conta de que a pior cobra não é aquela que dá o bote no meio do mato, mas aquela que se aninha no calor da sua casa? Como fazer seu prato e te chama de amigo? No sertão, onde o sol racha a terra e a palavra de um homem deve valer mais que a vida, a traição é um veneno que não tem cura. Ela não mata de uma vez, não. Ela vai minando a alma, apodrecendo a confiança por dentro, até que não sobre nada além de poeira e amargura. E foi um veneno desses que quase derrubou o homem que o governo chamava de bandido, mas que o povo miúdo, o povo sofrido da Caatinga, chamava de esperança. Falo de Virgulino Ferreira da Silva, o capitão, o Lampião. A história que vou contar agora não é sobre tiro e morte, não só sobre isso. É sobre a arapuca mais bem armada que já fez para ele. Uma teia fiada, não com bala, mas com a linha da ambição e da falsidade. Uma armadilha que veio das mãos de quem ele aprendeu a chamar de compadre, o coronel José Pereira de Lima. O coronel Zé Pereira, como era conhecido nas bandas de Alagoas, não era homem de se brincar. Tinha terra que a vista não alcançava, uma descoberta de capangas que atiravam primeiro e perguntavam depois, e um olho maior que o outro para poder e dinheiro. Onde ele botava o pé, o chão tremia. O povo andava de cabeça baixa, com medo da própria sombra, porque o coronel não gostava de gente que pensava por si. Para ele, matuto só servia para duas coisas: trabalhar de sol a sol por quase nada e dizer sim, senhor, para todo desaforo. Ele extorquia o pequeno, tomava a roça do individualizado e cobrava imposto até o vento que soprava em suas terras. Era um rei sem coroa, um carrasco de terno de linho branco. E esse homem, veja você que ironia, se dizia o melhor amigo de Lampião. Era uma amizade que ninguém entendia direito. Enquanto o volante caçava Virgulino como bicho do mato, o coronel Zé Pereira o recebia em suas fazendas, oferecendo abrigo, comida, munição. Lampião, cansado de fugir, via no coronel um porto seguro, um homem de poder que, diferente dos outros, parecia entender sua luta. Uma luta que não foi por riqueza, mas por um pingo de justiça num sertão esquecido por Deus e pelos homens. Virgulino contou para o coronel seus planos, suas dores, sua saudade de uma vida de paz. E o coronel ouvia tudo, com um sorriso nos lábios e um punhal escondido nas costas. O que Lampião não enxergava, cego pela esperança, era que o coronel usava seu nome como um escudo e uma arma. Quando um pobre coitado se recusava a vender suas cabras pelo preço que o coronel queria, um capanga chegava no ouvido dele e soprava: "Olhe, o coronel é amigo do capitão Virgulino. O senhor não vai querer criar inimizade, vai?" O medo do nome de Lampião era tão grande que o homem entregava o rebanho por qualquer miséria. O coronel Zé Pereira descobriu a fórmula perfeita. Tinha fama de juiz do cangaceiro para cometer as injustiças. Se alguém ousava levantar a voz, dizendo que Lampião, sim, era homem de palavra e que defendia o pobre, esse coitado amanhecia com a boca cheia de formiga. Os capangas do coronel silenciaram qualquer um que ousasse comparar a honra do cangaceiro com a ganância do patrão deles. A ambição do coronel, porém, não cabia mais no sertão. Ele queria mais. Queria ser político, deputado, mandar e desmandar nas leis do Estado. E para isso, ele precisava de uma coisa que Lampião tinha de sobra: fama. Mas não a fama de amigo de cangaceiro. Ele teve a fama de herói, de pacificador. E que jeito melhor de virar herói do que entregar a cabeça do bandido mais procurado do Brasil. Foi aí que ele começou a tecer a teia. Em uma noite de céu estrelado, na varanda de sua casa grande, com cachaça da boa e fumo de rolo do melhor, o coronel fez a proposta de mudar tudo. Ele olhou nos olhos de Virgulino com aquela falsidade que só os homens muito ruins conseguem fingir que é sinceridade. "Compadre Virgulino", começou ele, a voz mansa, "eu andei conversando com gente grande lá na capital. O governo está cansado dessa guerra.
Eles sabem que o senhor não é um bandido comum. Sabem que sua luta tem motivo. Eles querem a paz. Lampião ouvia desconfiado, a mão sempre perto do revólver. Paz era uma palavra que ele quase não conhecia mais. Eles me autorizaram a fazer uma proposta, continuou o coronel. Uma anistia, um perdão completo. Mas não é só isso. Eles querem usar sua coragem, sua liderança, do lado da lei. Eles querem te dar a patente de capitão do exército. O senhor ia comandar seu próprio batalhão, com seus homens de confiança, ia trazer a ordem para o sertão, mas de farda, com o soldo do governo, ia poder andar de cabeça erguida em qualquer cidade, compadre, acabar com essa vida de fugitivo. Os olhos de Lampião brilharam. Aquilo era tudo que ele sonhava. Uma chance de limpar seu nome, de dar um futuro digno para Maria Bonita e suas cabras. A patente de capitão seria a prova de que ele nunca esteve errado, de que sua revolta tinha sido, no fim, reconhecida. O coronel, vendo que a isca tinha sido mordida, deu o bote final. Para oficializar tudo, o senhor precisa se encontrar com um representante do governo, um homem discreto. Será num lugar seguro, na minha fazenda velha, na Lagoa da Onça. Um lugar afastado, que ninguém conhece. Vá só com uns poucos homens de confiança para não chamar a atenção. Em 3 dias, ao meio-dia, sua nova vida começa. O que era para ser o começo de uma nova vida era, na verdade, o fim da linha. A Lagoa da Onça era uma bacia de terra cercada por morros, uma armadilha natural. E esperando por ele não estaria um representante do governo, mas sim uma tropa inteira da Volante de Alagoas, sob o comando do tenente Zé Guedes, um dos homens mais brutais da polícia, que tinha instruções diretas do coronel: pegar Lampião vivo ou morto, preferencialmente morto. Enquanto Lampião cavalgava em direção ao seu destino, o coração cheio de uma esperança que não sentia há anos, um jovem soldado da Volante, de feições duras e olhar inquieto, escutava a conversa final entre o coronel e o tenente Zé Guedes. O soldado era rápido no gatilho e silencioso como um gato do mato, e por isso o chamavam de Corisco. Ele ouviu o coronel detalhar o plano, a recompensa que receberia, a glória que o esperava. E algo no estômago de Corisco se revirou. Ele viera para a Volante para prender bandido, não para participar de traição de amigo. Aquele jeito de matar um homem pelas costas, usando a palavra e a confiança, aquilo não era coisa de homem, era coisa de cobra. E Corisco, criado no código de honra do sertão, sentiu um nojo profundo. Mas o que ele poderia, um simples soldado, fazer contra a vontade de um coronel e um tenente sedento por sangue? Por enquanto, nada. Apenas observe e espere. A história do que aconteceu na Lagoa da Onça e de como a palavra de um homem quase custou a vida do rei do cangaço é um motivo que nos ensina muito sobre o mundo em que vivemos. Antes de continuarmos, preciso de sua ajuda. Se você acredita que essas histórias de honra, traição e justiça do nosso sertão precisam ser contadas, que a memória do nosso povo não pode morrer, deixe sua curtida agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o desenrolar dessa trama. E compartilhe este vídeo com quem precisa saber que a verdadeira força de um homem não está no poder que ele tem, mas na palavra que ele honra. A força para continuar essa jornada vem de você. Agora, se ajeite na cadeira, porque cavalgaremos juntos com Lampião em direção à Lagoa da Onça, onde o canto da seriema anunciava não a chuva, mas a tristeza que estava por vir. Pois bem, meu amigo, o sol do meio-dia marcou o ponto exato no céu, quando Lampião e seus 5 homens de maior confiança, entre eles Zé Sereno e o valente Sabino, avistaram a baixa da Lagoa da Onça. O lugar era um buraco, um convite ao desassossego. Uma bacia de pedra e terra seca, cercada por morros baixos, cheia de mandacaru e xique-xique. O silêncio ali não era de paz.
era um silêncio de espera, um silêncio de coisa morta. Virgulino, que conhecia a caatinga como a palma da mão, sentiu o arrepio ruim. O homem do sertão aprende a ler o vento, a escutar o calar dos pássaros, e ali nem passarinho piava. "Capitão", disse Sabino, ajeitando o rifle no ombro, "esse lugar me cheira a enxofre. Não tem um sinal de vida. E o tal representante do governo, onde está?" Lampião também sentiu o amargo na boca. Ele olhou ao redor, os óculos redondos refletindo o sol impiedoso. "O coronel Zé Pereira me deu a palavra dele, Sabino. A palavra de um homem." Ele não terminou a frase. Antes que a palavra honra pudesse sair da sua boca, o mundo acabou em fogo e barulho. "Fogo! Bando de maldito! Pega o rei!" O grito do tenente Zé Guedes, escondido no alto do morro, foi o estopim. Das pedras, dos buracos, de trás de cada moita, saiu mais de 50 fuzis. A Lagoa da Onça, que era para ser o berço da paz, virou boca do inferno. O chumbo vem solto. As balas uniam como enxame de abelha africana, arrancando lasca de pedra e levantando poeira vermelha. Os homens de Lampião, pegos em cheio na armadilha, não tiveram tempo de pensar. 2 caíram no primeiro instante, sem nem saber de onde veio a morte. Zé Sereno, mesmo com um tiro de raspão no braço, conseguiu puxar o capitão para trás de uma grande pedra deitada, a única cobertura decente naquele matadouro. "É traição, capitão! Uma cilada!" gritava Sabino, atirando sem parar, tentando dar cobertura. Lampião, com o rosto queimando de ódio, não respondeu. O coração dele não doía pelas balas, fazia pela facada que tinha levado. O coronel José Pereira. Ó amigo, ó compadre, a patente de capitão tinha sido tudo uma mentira deslavada, uma história para boi dormir, armada para matá-lo como um rato. A raiva deu lugar a uma frieza que só os grandes guerreiros conhecem. Se fosse para morrer, eu morreria levando junto o máximo que pudesse. "Atira para valer, Sabino. Zé Sereno, economiza a bala não. Vamos mostrar a esses cachorros como morre um homem do sertão." E o tiroteio esquentou. Eram 3 contra 50. Uma luta perdida. Lá em cima, no morro, o soldado Corisco assistia a tudo com o estômago revirado. Ele estava posicionado um pouco mais afastado da linha principal, com ordens de cobrir o caso de fuga. Lampião tentava escapar pela direita. Ele via o tenente Zé Guedes ria, um riso feio, de hiena, enquanto seus homens atiravam nos cangaceiros encurralados. "Atira na cabeça, seus inúteis! Quero o chapéu daquele desgraçado de presente para o coronel!" berrava o tenente. Corisco olhou para baixo. Viu Sabino foi atingido na perna e cair, ainda atirando. Viu Zé Sereno, já sangrando, botando o último cartucho no rifle. E viu Lampião, atrás da pedra sozinho, preparando o punhal. Ele iria vender uma vida cara. Naquele instante, Corisco percebeu o que o coronel Zé Pereira era. Ele não era um coronel, era um verme. E o tenente Zé Guedes era outro. Aquilo não era combate, era um assassinato covarde. Era a desonra em farda. O sangue de Corisco ferveu. Ele podia ser soldado da Volante, mas antes de tudo era sertanejo. E no sertão dele, traição de amigo era o pecado sem perdão. A decisão foi tomada em menos de 1 segundo. O tenente Zé Guedes, vendo que a munição dos cangaceiros estava acabando, clamou-se para dar a ordem de avanço e linchar os que sobraram. "Avançar! Peguem eles vivos! O coron!" O tenente não terminou. Uma bala, vinda não de baixo, mas do lado, assobiou e acertou a pedra a 1 palmo da cabeça dele, fazendo o oficial se jogar no chão. "Fogo inimigo na nossa linha!" composto por um soldado. A confusão se instalou na Volante. De onde vinha o tiro? Seria reforço do Lampião? Corisco, rápido como o raio que dava o nome, já tinha se movido. Ele não atirou para matar seus companheiros de farda, não era essa a intenção. Ele atirou para cima, atirou nas pedras, criando o caos, o pânico.
Ele começou a gritar, com a voz alterada pelo desespero que ele fingia. É uma armadilha! Eles estão cercando a gente! É o bando todo! Recuar! Recuar! Enquanto os soldados do volante viravam sem entender, procurando o inimigo que não existia, Corisco aproveitou a baderna. Ele desceu o morro correndo, não em direção ao tenente, mas em direção à pedra onde Lampião estava. Lampião viu o soldado vindo em sua direção, com o fuzil na mão, e preparou o punhal. Era o fim. Mas o soldado parou a 5 passos, o rosto coberto de poeira e suor, e coerente, numa voz que Lampião jamais esqueceria. Capitão, não morre agora. Não, foi o coronel José Pereira. Ele te traiu, vendeu tua cabeça para o governo. Lampião congelou. O soldado, aquele volante, estava confirmando que seu coração já sabia. Vem comigo, tem uma passagem ali na grota que eles não cobriram. Eu sei esse lugar. Zé Sereno, pega o Sabino, é pra agora. Corisco não esperou resposta. Virou-se e atirou 2 vezes na direção da própria tropa, que agora atirava de volta, achando que ele era o reforço de Lampião. Vamos, capitão, viver para se vingar. Lampião olhou para Zé Sereno, que já botava o braço de Sabino ferido por cima do ombro. Aquele volante estava arriscando a própria pele. Por quê? Não houve tempo para perguntar. Uma vingança. A palavra ecoou na cabeça de Lampião mais forte que qualquer tiro. Viver para se vingar. Puxado pelo ódio e pela mão de um inimigo que virou salvador, Lampião se soltou na fenda da rocha, seguindo o soldado traidor da volante. O rei do cangaço, que entrou na Lagoa da Onça como um cordeiro sonhando com a paz, saiu de lá como um lobo ferido, com sede não de água, mas de justiça. E a primeira cabeça que ia rolar tinha nome e endereço. Coronel José Pereira de Lima. A caçada tinha acabamento de mudar de lado, pois veja você que a vida é uma faca de 2 gomas. O mesmo sol que amadurece o milho é o que racha o chão da caatinga. E foi debaixo desse sol, que parecia ter raiva, que Lampião, Zé Sereno e Corisco arrastaram Sabino pela fenda da rocha. Sabino, homem de fibra, mordia um pedaço de couro para não gritar. A bala da volante atravessava o músculo da coxa e o sangue pintava a pedra de um vermelho sujo. Eles correram por mais de língua, embrenhando-se no mato fechado, onde só raposa e cangaceiro sabiam andar. O barulho do tiroteio ficou para trás, sumido no zunido da catingueira. A volante não os seguiria ali. Não há terreno de Lampião. Só pararam quando encontraram uma lapa funda, um buraco de pedra escondido por um pé de favela. Era um coito antigo, um dos muitos que Lampião tinha espalhado pelo sertão. Desabaram no chão, o peito arfando, a garganta seca como estopa. O primeiro a se mexer foi Zé Sereno. Sacou o cantil e deu um gole a Sabino, que já estava pálido, os olhos revirando com a febre. Capitão, tem que estancar isso, disse Zé Sereno, rasgando a própria camisa. Mas Lampião não ouvia. Ele estava em outro lugar. De pé, encostado na parede da gruta, o rifle esquecido na mão, ele olhou para o nada. O rosto, normalmente calmo e duro, estava desfigurado por uma emoção que ninguém ali tinha visto antes. A vergonha. A vergonha de ter sido enganado, de ter acreditado na palavra de um coronel. Ele, Virgulino Ferreira, que conhecia a alma cebosa dos homens de poder. Ele tinha sonhado com uma patente, tinha sonhado com a paz, e por causa desse sonho, quase enterrou seus melhores homens numa cova rasa. Os 2 que caíram na Lagoa da Onça, a culpa era dele. A traição de José Pereira não foi só um ato de guerra, foi um insulto pessoal, uma cusparada na sua honra. Foi Corisco quem cortejou o silêncio. Ele se moveu devagar do homem que até poucas horas atrás era seu maior inimigo. Capitão, disse Corisco, a voz firme, temos que cuidar do Sabino. E temos que sumir. O tenente Zé Guedes vai virar o mundo para achar o senhor e para achar a mim. Foi só aí que Lampião pareceu notar de verdade o soldado.
Ele virou a cabeça lentamente, e seus olhos, por trás dos óculos, eram 2 buracos de escuridão. Ele mede o corisco de cima a baixo. Um macaco, um homem da lei. Ó inimigo, você, disse Lampião, a voz um rosnado baixo. Você é da volante, você atirou nos meus. Por que não me deixou morrer lá? Por que me salvou? Corisco não baixou os olhos. Ele tirou o cap de soldado, amassou-o na mão e jogou-o num canto da caverna. Porque eu sou soldado, capitão, não sou capanga de covarde, disse Corisco, e havia um fogo em sua fala. Eu entrei na volante para botar ordem, para prender quem merecia. Mas o que eu vi hoje não foi lei, foi sujeira. O coronel Zé Pereira, ele é a verdadeira praga desse sertão. Ele usa o seu nome para esfolar o pobre. Ele rouba a viúva, toma a terra do pequeno e bota a culpa no medo do cangaço. Ele é o opressor que o senhor sempre fala em combater. Corisco respirou fundo. Eu vi ele rindo com o tenente, rindo da sua cara, capitão, rindo por ter enganado o homem que até os inimigos respeitavam pela palavra. Eu não salvei o senhor, eu salvei a honra do sertão, que esse homem está jogando na lama. Se é para ter um lado, eu fico do lado que tem honra. E hoje a honra estava com o senhor. Um silêncio pesado caiu na lapa. Zé Sereno parou de amarrar a perna de Sabino e ficou olhando. Lampião caminhou até Corisco. Parou tão perto que os dois puderam sentir a respiração um do outro, o capitão do cangaço e o soldado desertor. Era o espelho um do outro. 2 homens que acreditavam na justiça, mas que o mundo tinha colocado em lados opostos, até agora. Lampião estendeu a mão, não para cumprir, mas para pegar o fuzil que Corisco ainda carregava. Corisco o entregue sem hesitar. Lampião analisou a arma, um Mauser novinho, com o brasão do governo. Ele tirou a munição e o guardou no próprio cinturão. Depois, devolveu o rifle vazio. Você tem os olhos bons, soldado, disse Lampião, e um fiapo de sorriso, o primeiro em muitas horas, apareceu em seu rosto. E é rápido no gatilho, mas sua lealdade ainda precisa ser provada. Você não é mais soldado, e ainda não é cangaceiro. Você é um homem com raiva. E agora, raiva é o que eu mais preciso. Enquanto isso, a muitas línguas dali, na casa grande da Fazenda Aliança, o coronel José Pereira de Lima recebeu o tenente Zé Guedes. O tenente, humilhado pela fuga e pela traição de um dos seus homens, mentiu. Coronel, foi um sucesso, disse o tenente, limpando o suor do bigode. Pegamos eles na Arapuca. Lampião tá morto. O corpo dele e as cabras dele viraram comida de urubu na Lagoa da Onça. E o seu soldado, o Corisco? Perguntou o coronel, ocasionalmente-se de um conhaque caro. Um traidor, virou a casaca no meio do fogo, mas morreu também. Garanto ao senhor, o cangaço acabou hoje. O coronel Zé Pereira deu uma gargalhada que fez tremer os copos na cristaleira. Ele tinha conseguido a glória, ó reconhecimento. A patente de capitão que ele prometeu a Lampião agora viria para ele. O governador devia essa. Naquela mesma noite, o coronel mandou suas capangas dobrarem a contribuição dos moradores da vila. Agora que Lampião morreu, dizia ele aos seus homens, esse povo não tem mais a quem recorre, o medo acabou. Agora começa o respeito, e o respeito, meus amigos, custa caro. Ele não podia imaginar que, na lapa escondida, Lampião cuidava do ferimento de Sabino. Ele não podia saber que Corisco, o macaco desertor, afiava sua peixeira na pedra, os olhos brilhando com um novo propósito. E ele definitivamente não sabia o que Lampião disse aos seus homens. Ali, na escuridão do coito, enquanto o primeiro choro da Seriema anunciava a noite. O coronel pensa que me matou, mas ele só matou o virgulino que queria paz. Ele acordou o Lampião que quer justiça. Ele usou meu nome para oprimir meu povo. Ele usou a amizade para me dar o bote da traição, pois agora ele vai conhecer a lei. Não a lei dos homens de gravata que se vende por dinheiro, mas a lei do sertão. E nessa lei, meu compadre Zé Sereno, a pena para traidor é uma só. Passaram-se 15 dias.
15 dias em que o sertão só falou de duas coisas: da morte de Lampião e da mão de ferro do coronel José Pereira. O coronel, embriagado de poder, achando que o mundo era seu, baixou a lei do cão, mandou fechar a feira de gado dizendo que era para reorganizar os negócios, mas na verdade era para ele mesmo comprar os rebanhos de todo o mundo por preço de banana, já que ninguém podia vender para fora. Aumentou o imposto sobre a farinha, sobre o sal, sobre a água do açude. Quem não pôde pagar perdeu o pedaço de chão que tinha. E os capangas, os capangas, agora eles andavam feitos donos de tudo, batendo em homem, faltando com respeito à mulher casada, rindo da desgraça alheia. A notícia da morte de Lampião tinha tirado do povo a última faísca de esperança. Se até o rei do cangaço, o homem que o governo não pegou, tinha caído, quem era o pobre matuto para levantar a voz? O coronel Zé Pereira tinha conseguido o que queria. Não era mais temido, era o próprio terror. E lá na Lapa Funda, escondida no coração da Serra do Urubu, Lampião ouvia tudo isso. Como? Pela boca do povo. Sabino já foi o melhor. A perna ainda mancava, mas a febre tinha baixado. Zé Sereno e os outros 2 cabras que escaparam vivos estavam inteiros. E Corisco? Corisco tinha virado os olhos e os ouvidos do bando. De noite ele saiu, tirava a roupa de volante que restava, vestia-se como um sertanejo comum, um pedaço de couro amarrado na cintura, a peixeira escondida na bota. Descia a serra e se misturava nas bodegas, nos currais, fingindo ser um vaqueiro procurando serviço. E ele ouvia a dor do povo. Voltava antes do sol raiar, os olhos cheios daquela raiva fria que só a injustiça acendeu. Capitão, disse ele naquelas manhãs, jogando o cantil no chão, o coronel tá sangrando o povo até o osso. Mandou levar à casa de Dona Maria, a viúva do Zé de Lino, só porque ela não pôde pagar a taxa de proteção. Deixou a velha e 3 meninos no meio da estrada. Ela disse que ia pedir ajuda a Deus e o capanga-chefe, um tal de Ananias, deu uma risada e disse: Deus não manda aqui. E Lampião, que era o único que peitava o coronel, virou comida de carcará. Lampião, que estava limpando o cano do rifle, parou. O pano ficou imóvel na sua mão. Ele olhou para Corisco e seu rosto era uma máscara de pedra. Comida de carcará, repetiu ele baixo. E tem mais, continuou Corisco, a voz baixa. O coronel marcou uma festa, uma grande festa na cidade, daqui a 2 dias, para comemorar a pacificação do sertão. Diz ele que vai anunciar como novas leis. O governador vai mandar representante, vai ter banda de música. Ele quer ser aplaudido como herói, capitão, o herói que matou Virgulino Ferreira. Lampião se clamou. Ele não concordou, ele não xingou. Homem como Virgulino não gasta saliva com grito quando é hora de agir. Ele caminhou até a boca da caverna e olhou o sol nascer, pintando o céu de vermelho sangue. Zé Sereno, chamou ele sem se virar. As ordens, capitão. O povo acha que eu morri. O coronel acha que eu morri. A volante acha que eu morri. Pois bem, eles estão certos. O Virgulino, que queria patente, que acreditava na palavra de coronel, esse morreu mesmo. Morreu lá na Lagoa da Onça. Ele se virou, e a luz do nascer do sol bateu nos seus óculos, fazendo os olhos brilharem como 2 brasas. Mas o Lampião, o juiz do povo, esse está mais vivo do que nunca, e ele vai aparecer nessa festa. Corisco e Zé Sereno se entreolharam. Uma festa? Na cidade? Com a volante toda lá? Era suicídio. Capitão, começou Zé Sereno cauteloso. O senhor me perdoe a ousadia, mas ir à cidade é entrar na boca do leão. O coronel vai estar cercado de soldados e de capanga. Lampião foi até o cantinho da Lapa onde guardava suas coisas. Abriu um baú pequeno, gasto de viagem. De lá, tire um papel, um selo e um tinteiro. Nós não vamos na festa para dançar, Zé, disse Lampião, sentando-se no chão. E não vamos com chumbo grosso. Não ainda. A vingança contra o coronel Zé Pereira não vai ser rápida. Ele não vai ter a sorte de um tiro só. Ele vai sofrer o que ele fez o povo sofrer.
Ele vai perder o que ele mais ama, o poder, o dinheiro e o respeito que ele acha que tem. Ele começou a escrever. A letra era caprichada, coisa rara no sertão. Corisco, disse Lampião, sem tirar os olhos do papel. Você disse que o capanga-chefe dele se chama Ananias, o que riu da viúva. Esse mesmo. É o braço direito, o homem mais cruel do bando dele. Pois bem, o braço direito vai ser o primeiro a cair, mas não pela minha mão. Lampião terminou de escrever, dobrou o papel com cuidado e usamos o selo. Era um selo de cera, com o sinete de um lampião a óleo, sua marca registrada. Corisco, você vai voltar para a cidade. Vai entregar isso aqui. Ele entregou o bilhete ao Corisco. No destinatário, não havia nome, apenas ao comando da volante de Alagoas. Mas, capitão, o tenente Zé Guedes vai me prender no instante que me vir. Ele não vai te ver, disse Lampião. Você vai deixar isso onde só o tenente puder achar. Na cadeira dele, na delegacia. Quero que ele leia antes da festa. Corisco olhou o bilhete selado, o coração batendo forte. O que diz aqui, capitão? Lampião se declarou e botou o chapéu de couro na cabeça. O sorriso que ele deu fez o sangue de Corisco gelar. Diz a verdade, meu caro. A verdade que o tenente Zé Guedes escondeu do coronel. Diz que eu estou vivo. E diz que o soldado Corisco não morreu e que foi ele, o tenente, que deixou o rei do cangaço escapar por pura incompetência. E por fim, diz que eu vou estar na festa e que a primeira pessoa que eu vou visitar é o coronel José Pereira. Lampião ajeitou o cinturão, agora pesado com a munição que pegou de Corisco. O coronel é ambicioso, o tenente é um covarde que mentiu. Eu vou botar um contra o outro. O coronel vai descobrir que o tenente mentiu. E o tenente, com medo de perder a farda e a vida, vai fazer o quê? Vai caçar o coronel, achando que ele está me escondendo, ou vai caçar a mim com o dobro do ódio? É um vespeiro, capitão, disse Zé Sereno. Exato, respondeu Lampião. E nós não vamos entrar no vespeiro. Nós vamos ficar de longe, vender as vespas se matando. E enquanto o tenente e o coronel brigam, o capanga Ananias vai ficar sozinho. E é aí, Corisco, que você e eu vamos ensinar a ele como se trata uma viúva no sertão. A cidade estava em bando. Na pracinha em frente à igreja, o coronel José Pereira de Lima tinha mandado armar o coreto. Havia bandeirinhas, barris de cachaça e um boi inteiro assando no rolete. A banda de pífano ensaiava um shot desafinado. O coronel, em seu melhor terno de linho branco, o relógio de corrente de ouro atravessado na barriga, ria alto, recebeu os parabéns dos prefeitos vizinhos e dos fazendeiros puxa-saco. Ele era o centro do mundo, o herói, o pacificador. Mas enquanto o coronel bebe sua glória, o tenente Zé Guedes, no quartel da volante, bebe seu veneno. Corisco tinha feito o serviço como um fantasma. Ninguém o viu entrar, ninguém o viu sair. Mas o bilhete selado estava lá, em cima da mesa do tenente, como uma sentença de morte. Quando Zé Guedes viu o selo do Lampião, suas pernas fraquejaram. Ele rasgou o envelope com os dedos trêmulos. O bilhete era curto, mas cortava mais que o vidro. Ao tenente Zé Guedes: o senhor achou que eu era tudo. O seu coronel achou que eu era um bicho. Eu não morri na Lagoa da Onça. O senhor sabe que não morri. O senhor fugiu e mentiu para o seu chefe, e eu vi. Diga ao coronel Zé Pereira que a patente que ele me prometeu, eu mesmo vou buscar. Vou à festa dele hoje à noite, e a primeira valsa vai ser comigo. Assinado, Capitão Virgulino Ferreira da Silva. Ó Lampião. O suor escorreu frio pela espinha do tenente. Ele não estava com medo de Lampião. Ele estava apavorado. Se o coronel descobriu que ele, Zé Guedes, tinha mentido sobre a morte de Lampião, sua carreira acabava ali. Pior, o coronel, achando que o tenente o tinha traído, era bem capaz de mandar matá-lo. E se Lampião aparecesse mesmo na festa, seria o fim de tudo. O governador saberia da sua incompetência. O tenente Z.T. Guedes só viu uma saída, a que Lampião tinha desenhado para ele. Ele tinha que provar sua lealdade,
ou seu desespero ao coronel. Ele juntou seus 10 melhores soldados, armou-os até os dentes e marchou. Mas não marchou para o coreto. Marchou para a casa grande do coronel, que ficou ao lado da praça. O coronel Zé Pereira estava acendendo um charuto quando o tenente entrou porta adentro, sem nem pedir licença, as botas sujas de poeira marcando o tapete caro. "Tenente, que modos são esses? Estou no meio de uma festa!" rosnou o coronel. "Acabou a festa, coronel", disse Zé Guedes, a voz tremenda de raiva e pavor. "O senhor me traiu, o senhor me nós." O coronel ficou pálido. "Que diabo você está falando, cara?" "Lampião, ele está vivo. Ele me mandou um bilhete. Ele está vindo para cá. O senhor armou para mim. O senhor sabia que ele ia escapar e queria que a culpa caísse em mim, não é?" O coronel José Pereira deixou o charuto cair no chão. "Vivo? Impossível! Você me disse que ele estava morto. E o senhor acreditou?" Coerentemente o tenente, perdendo o último pingo de controle. "O senhor me jogou numa armadilha. Achou que Lampião era um qualquer. Agora ele vem por nós dois, coronel. E ele disse que vem buscar a patente que o senhor..." O tenente parou. Ele viu o que tinha aqui. A patente que o senhor prometeu. O silêncio na sala foi tão grosso que se podia cortar com faca. O coronel entendeu, na hora, que o tenente sabia da promessa, da traição original. E o tenente entendeu que o coronel sabia que ele tinha mencionado sobre a morte. Os dois, que se perderam tão espertos, ficaram nus um na frente do outro, a podridão de cada um exposto. O ódio entre eles era palpável. A aliança estava quebrada. "Cerquem a casa!" berrou o coronel para suas capangas. "O tenente enlouqueceu! Prendam o coronel!" disse o tenente para seus soldados. "Ele é o traidor! Ele está mancomunado com Lampião!" A festa na praça parou. A música morreu. O povo pegou o griteiro e os primeiros tiros, que não vieram do cangaço, mas de dentro da casa grande. Volantes atirando em capangas, capangas atirando em volantes. A pacificação do coronel José Pereira tinha virado uma guerra particular. E enquanto o inferno desabava na praça, a 2 ruas dali, no escuro atrás da venda, o capanga Ananias tomava sua última garrafa de cachaça. Ele pegou a confusão e riu. "Deixa os brancos se matarem", disse ele virando o gargalo. Foi quando uma sombra saiu da parede. Uma sombra rápida que o agarrou por trás e tapou sua boca. Corisco. Ananias tentou puxar o revólver, mas outra figura apareceu na sua frente, saindo da escuridão. O homem usava óculos redondos e um chapéu de couro de aba larga. O luar bateu no metal dos 30 títulos cruzados no peito. Ananias gelou. Sua garganta não soltava som. Não poderia ser. Era um fantasma. Lampião se mudou, o rosto tranquilo como o de um padre em confissão. "Boa noite, valente", disse Lampião, a voz baixa. "Mandaram-me dizer que o senhor é o homem que ri da desgraça de viúva. Disseram que o senhor gosta de botar mulher e criança na estrada em nome do coronel." O capanga, paralisado de terror, sacudiu a cabeça, os olhos esbugalhados. "O coronel", continua Lampião, "vai ter o que merece. A lei dos homens vai pegar ele, ou a minha. Mas o senhor cometeu um pecado que no sertão não tem perdão. O senhor pisou em quem já estava caído." Lampião olhou para Corisco. "Este aqui", disse Lampião, apontando para sua nova cabra, "era da volante. Mas ele tem mais honra que você e seu patrão juntos. Ele sabe o que é justiça." Corisco abriu o braço de Ananias, que começou a chorar, um choro fino, de rato. "Reze, Ananias", disse Lampião, virando-se de costas, "porque Deus pode até te perdoar, mas eu não." Um segundo depois, um som seco ecoou pelo beco, um som que ninguém pegou no meio da fuzilaria que acontecia na praça. Quando o dia raou, a cidade parecia ter sido varrida por um tufão. O tenente Zé Guedes estava morto. O coronel José Pereira de Lima estava preso na própria casa, ferido e desmoralizado. A festa tinha acabado com 3 mortos e um escândalo que chegou até a capital.
O governador, furioso com a vergonha, destituiu o coronel de todos os seus títulos políticos. O poder dele, construído na mentira e na opressão, tinha desmoronado em uma única noite, sem que Lampião precisasse dar um tiro nele. E o capanga Ananias? Foi encontrado na manhã seguinte, caído no beco. Não tinha marca de bala. Tinha apenas um pedaço de papel pregado no peito, com um espinho de mandacaru. No papel, desenhado com capricho, era a marca de Lampião. Lá do alto da serra, Virgulino, Corisco, Zé Sereno e Sabino olharam a poeira que subia da cidade. A vingança foi completa, mas não foi uma vingança de sangue por sangue. Tinha sido uma vingança de justiça. Capitão, disse Corisco, agora com o lenço do cangaço amarrado no pescoço. O coronel está vivo, arruinado, humilhado, mas está vivo. O senhor não vai acabar o serviço? Lampião ajeitou o rifle no ombro e olhou para o sertão que se abriu à sua frente. Matar é fácil, Corisco. Mata-se um homem e ele é esquecido. O que eu fiz foi pior. E o bando virou as costas para a cidade e sumiu na Caatinga, como se nunca tivesse existido. Mas a história, essa sim, ficou. A história do dia em que a astúcia de um cangaceiro juiz e a honra de um soldado traidor da lei foram mais fortes que a ambição do homem mais poderoso do sertão. Porque no fim das contas, meu amigo, o poder de verdade não está no rifle nem no dinheiro. Está na palavra, e aí de quem usa a palavra para trair.